Olá pessoal, boa noite. E hoje, no dia 3 de setembro, nós fazemos memória a São Gregório Magno, que é também doutor da Igreja. São Gregório Magno, ele nasceu em 540 em Roma e ele vinha de uma família patrícia, uma família que lhe conduziu em valores da fé, da moral cristã. Seus pais, Georgiano e Silvia, que posteriormente a igreja venera como santa no dia 3 de novembro, lhe deram grandes exemplos acerca da vivência do evangelho. E Gregório, então, posterior a terminar os seus estudos, ele ingressou na carreira política, na vida política, chegando a se tornar prefeito de Roma. E ali, quando estava nesse mandado como prefeito de Roma, ele percebeu também as misérias, as mazelas da cidade. E posteriormente ele viu que o seu chamado era para algo mais profundo, que ele tinha uma vocação diferente daquilo que ele acreditava ser. E ele então entra para a vida monarcal e ali ele serve ao Senhor. Viveu um tempo como na vida de oração, na vida simples, entrega e a estudo da palavra do Senhor, da Sagrada Escritura. E posteriormente, depois, o Papa Pelágio II, na época, o instituiu enquanto diácono ministro e o enviou à região de Constantinopla, onde ficou durante 6 anos. E ali, além de representante do pontífice, ele também permanecia tendo uma vida simples, uma vida de oração e vivia com os monges que ali estavam. Depois desses 6 anos, ele retorna e com a morte do Papa Pelágio II, o então diácono, nesse caso, ele foi eleito o novo Papa. E aí São Gregório Magno, ele então enfrenta um tempo muito difícil no seu período de papado, porque veio uma fase em que haviam várias vítimas por conta das inundações, das chuvas constantes, vítimas da peste, vítimas da traição dos lombardianos. E então o que ele faz? Ele chama o povo, exorta o povo a rezar e fazer penitência, e convoca o povo para fazer uma procissão penitencial durante 3 dias até a Basílica de Santa Maria Maior. E aí disse que enquanto eles faziam essa procissão penitencial, quando eles estavam na ponte que liga a região do Vaticano até o centro da cidade, eles tiveram a visão do arcanjo Miguel. E aquilo foi considerado como um sinal de que aqueles tempos difíceis estavam por findar. Um sinal de que o Senhor havia ouvido a penitência, o grito daquele povo e que aquele tempo estaria por chegar ao fim. E São Gregório, ele também reviveu as atividades eclesiásticas com observação nas várias sedes episcopais existentes. E ele também foi responsável, por exemplo, por algumas reformas, dentre elas, por exemplo, da celebração da Santa Missa, de tornar mais simples. E aí veio depois o ingresso do canto litúrgico, também chamado canto gregoriano. E aí ele fez algumas reformas ali para que o povo estivesse mais próximo. A gente pode dizer que ele foi exatamente um papa, que ele usou do período do poder temporal da igreja, mas que ele se investiu muito nas práticas espirituais, naquilo que é também alicerce exatamente da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa Gregório, então, ele tem mais de 880 escritos entre homilias e cartas, e aí a gente vai destacar 2 delas, uma delas que é a Magna Moralia in Lobi, que é moral sobre o livro de Jó, onde ele chamava exatamente para que o povo fizesse uma harmonia de integração entre a palavra e a ação, o pensamento e o compromisso, a oração e a dedicação própria dos deveres diários uns para com os outros, chamando o povo exatamente para isso, que se tivesse uma ação, que se tivesse uma atitude nos próprios costumes, da forma que se fazia, mas também que tudo isso fosse à luz da palavra. E ele tem então, mesmo estando dessa forma, ele convocou também os seus para que a igreja ela vivesse comprometida com as obras de caridade, comprometida em cuidar dos seus. E ele próprio, ele vendeu os seus bens e dividiu exatamente, fornecendo trigo para aqueles que não tinham condições e pediu que a igreja também vivesse dessa forma, cuidando dos menos favorecidos. Dentre as suas obras, ele também tem uma outra que é Servus Servorum Dei, que é servo dos servos de Deus. Enquanto Papa, é isso que ele se designou e que a igreja ainda utiliza.
servo dos servos de Deus. Porque em Roma, nós temos lá no Vaticano, se constitui a sede da igreja. Mas o Papa, ele é o servo a serviço dos servos de Deus. Ali nós temos os bispos, nós temos os consagrados, e aí ele está ali para poder exatamente falar por essa igreja, para ouvir e para poder falar por essa igreja, para ser voz de Deus realmente. E São Gregório, mesmo durante todo esse tempo, ele se manteve em uma vida de humildade. Mesmo estando no papado, ele se manteve em uma vida de humildade, em uma vida de oração, dedicada à oração. E ele nos deixa um legado, exatamente de que nós estamos nesse mundo, a palavra diz que nós estamos, mas nós não pertencemos a esse mundo. Mas o fato de estarmos nesse mundo também faz com que nós implique em nós obrigações, deveres que nós devemos fazer para bem viver em sociedade. Mas é preciso que nós saibamos que, em primeiro lugar, nós somos servos do Senhor. Então, é preciso que haja essa interação, como ele próprio chama, uma harmonia interativa entre a nossa ação e entre a palavra e a ação, entre o pensamento e o compromisso, entre a oração e a dedicação dos nossos afazeres diários, e que nós possamos pedir ao Senhor mesmo, por meio do seu Espírito Santo, que nós sejamos esses servos, capazes de trazer e viver um pouco do céu aqui na terra já também, por meio de ações, por meio da oração, sempre da escuta da palavra do Senhor, para discernirmos aquilo que é vontade de Deus e dessa forma trazermos a luz de Cristo para esse mundo que tantas vezes é um mundo de trevas. Então, no dia de hoje, nós pedimos: São Gregório Magno, intercedei por nós.